Boa noite, eu sou o André, o grupo formado por mim, André e João Pedro. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho de K-Learning. A gente pegou um projeto implementado no repositório, do link no material didático, e o que a gente está usando é o do projeto do táxi. Então, seguindo, K-Learning, falando um pouco sobre o K-Learning, é um algoritmo de aprendizado por reforço que busca ensinar um agente a tomar decisões em um ambiente aprendendo quais ações realizar em diferentes estados para maximizar uma recompensa acumulada ao longo do tempo. Ele utiliza uma tabela chamada K-Table para armazenar os valores de qualidade, os K-Values, que indicam o quão bom é realizar uma determinada ação em um estado específico. Dando uma visão geral sobre o problema, o objetivo dele, do agente, que é o táxi, é navegar em uma grade e pegar um passageiro em uma localização específica e levá-lo ao destino correto enquanto otimiza a quantidade total de recompensas obtidas. A abordagem consiste em ensinar o agente a tomar decisões ótimas, considerando o estado atual do ambiente e a política aprendida durante o treinamento. Então agora, treinamento, o agente ele explora o ambiente, testando as ações aleatórias e escolhendo as melhores ações conhecidas com base na K-Table, exploração controlada pelo Epsilon. A cada interação, a K-Table é atualizada usando a fórmula do K-Learning, que está acima, que vai ajustando os valores com base nas recompensas recebidas. O resultado dessa fase é uma K-Table treinada que representa a política ideal do agente. Agora o teste. O agente utiliza a K-Table aprendida para tomar decisões de forma mais assertiva. Ele escolhe sempre a ação com maior valor na tabela para cada estado, maximizando as recompensas e deixando de lado a exploração. Essa etapa serve para avaliar o desempenho do agente ao aplicar a política aprendida, garantindo que ele tome decisões eficazes no ambiente. Seguindo aqui, agora temos aqui uma representação do funcionamento do algoritmo do K-Learning aplicado no nosso problema. Basicamente, então no exemplo aqui, a tabela que é inicializada com todos os valores iguais a zero, o que significa que o agente ainda não tem conhecimento sobre o ambiente ou quais ações que ele irá tomar. Conforme o agente interage com o ambiente durante os episódios do treinamento, a tabela é atualizada com base nas recompensas recebidas, aqui nesses quadrados da matriz. No final do treinamento, que é aqui, basicamente, a tabela que reflete as políticas otimizadas para o agente, indicando qual a melhor ação para cada estado. Podemos ver que inicialmente todas as ações têm o mesmo valor, mas ao final os valores das ações são ajustados para maximizar as recompensas. Então, seguindo aqui, os parâmetros do código em si, que estão no código, são os episódios, que é o número de episódios para o treinamento e avaliação, o render, que mostra graficamente o ambiente durante a execução, o discount factor D, que é a taxa de desconto, que define a importância das recompensas futuras, o straining, que define se o agente está em modo de treinamento ou apenas testando, o learning rate A, que é a taxa de aprendizado do agente, o epsilon, que é a taxa de exploração para a escolha de ações aleatórias, e o Epsilon Decay Rate, que controla a diminuição gradual do Epsilon, que basicamente reduz a exploração ao longo do tempo. Então, agora, na implementação, o objetivo é treinar um agente, usando o K-Learning, e retornar dados do desempenho aprendizado. Então, temos uma matriz de 500 estados e 6 ações. Os parâmetros aqui, o Epsilon, taxa de exploração começa em 1, e tem outras variáveis para registrar os desempenhos, como a recompensa, que é muito importante. A execução, a cada episódio a gente escolhe uma ação, explorar aquilo que ele aprendeu, ele atualiza a K-Table com base nessas recompensas que ele recebeu e registra os dados como recompensas, duração e ações realizadas. Quanto ao aprendizado, a gente explora mais no início, ele reduz gradualmente a exploração com o tempo e aprende as melhores ações para cada estado com o tempo. E os resultados, a recompensa por episódio, visitação de estados e uso de ações, evolução do Epsilon e K-Table final, que é o conhecimento que ele aprendeu. Seguindo aqui agora, vou explicar alguns trechos do código, basicamente o que está sendo feito. Então, esse
trecho aqui, ele está definindo a função run, que implementa o algoritmo de aprendizado por reforço no ambiente do táxi, da biblioteca Gymnasium, que é o que a gente está usando. Então, a função ela cria o ambiente do táxi V3 e inicializa a tabela Q, que guarda os valores de recompensa esperado para cada estágio de ação. A tabela aqui ela tem dimensões de 500 por 6, que já foi falado, mas é porque o ambiente táxi V3 ele tem 500 estados e 6 ações possíveis. Então, resumindo, basicamente essa função ela configura e executa o treinamento do agente no ambiente, usando o K-Learn para aprender melhor a política de decisões ao longo dos episódios que vão ocorrendo. Então, seguindo aqui, a implementação de configuração. Então, temos aqui no início um epsilon 1, que ele define a taxa inicial de exploração, começando com 100% de exploração, que são as tomadas de ações aleatórias, para garantir que o agente explore o ambiente no início, com uma taxa inicial de 1. Então, temos aqui o gerador de números aleatórios, que ele inicializa o gerador de números para controlar a escolha das ações exploratórias. Aí aqui temos as variáveis, que o reward por episódio é o vetor para armazenar as recompensas em cada episódio. O epsilon values aqui, que também é outro vetor, que é uma lista, né, para rastrear a evolução da taxa de exploração ao longo dos episódios. O episode durations, que é a lista para registrar o número de passos realizados em cada episódio. O state visits, que é um vetor que ele contabiliza quantas vezes cada estado foi visitado. E o strike counts e o action counts, quer dizer, é um vetor que registra quantas vezes cada ação foi escolhida. Aí, aqui no final, temos o tempo de execução, né, o trecho aqui do story time, que ele marca o início do treinamento para calcular o tempo que foi gasto ao final. Então, basicamente, ele configura as variáveis e a estrutura para monitorar o desempenho e rastrear o aprendizado do agente durante todo o treinamento. Então, seguindo aqui para a execução, que é o próximo slide. Basicamente, esse loop aqui, esse loop gigante aqui, ele executa o processo de aprendizado em múltiplos episódios. Então, aqui em cada episódio aqui do loop, né, o agente vai escolher uma ação com base na exploração ou na política aprendida dos valores do Q, né? Então, após executar a ação, ele vai atualizar a tabela aqui com a recompensa recebida e o valor futuro esperado. O código também ajusta a taxa de exploração, o epsilon, né, que já foi falado, e ao longo do tempo e armazena as recompensas. Então, o número de passos e valor do epsilon para cada episódio seria. Então, isso permite, né, que o agente aprenda a otimizar suas decisões no ambiente. Então, seguindo aqui, implementação do aprendizado, ele reduz gradualmente a taxa de exploração do epsilon, né, no caso, ele faz a redução aqui do epsilon. Então, ele acaba incentivando a gente a explorar menos e a utilizar mais o conhecimento adquirido para tomar as decisões. Então, além disso, ele acaba aplicando a forma de atualização do K-Learning e que acaba ajustando os valores da tabela Q com base na recompensa recebida pela ação escolhida e no valor esperado da melhor ação do próximo estado. Isso acaba permitindo a gente aprender e otimizar suas ações para obter melhores recompensas no futuro. O próximo trecho aqui, que são dos resultados. Ele serve para retornar todos os dados coletados, que foram coletados e calculados durante o treinamento, que acaba sendo incluído as estatísticas úteis para o desempenho do agente, né, para análise do desempenho, basicamente. A sessão de análise, nós vamos ter 3 testes principais dentro da nossa análise. Inicialmente, o primeiro teste ele vai servir para treinar o agente com configurações balanceadas, onde há um aprendizado rápido devido à alta taxa de aprendizado. As recompensas futuras são priorizadas pelo fator de desconto e o decaimento da exploração permite um aprendizado mais completo do ambiente antes de focar em decisões baseadas no Q-Table. Então, nós temos
500 episódios com learning rate de 0,9, um discount factor de 0,9 e uma taxa de decaimento de 0,0001. A segunda análise, ela tem o objetivo de avaliar o impacto de um aprendizado mais lento, com foco em recompensas imediatas e explorações prolongadas. Esse teste ele pode ser útil para ambientes onde as recompensas futuras elas são incertas, ou as ações elas vão precisar ser exploradas antes de comprometer uma política. Então a gente tem basicamente os mesmos episódios, né, para a gente ter uma comparação ali correta. Um learning rate de 0,7, um discount factor de 0,8 e uma taxa de decaimento de 0,0005. E a análise 3, ela tem um objetivo de testar o desempenho com aprendizado rápido e com foco em recompensas a longo prazo. Esse teste ele é útil para ambientes previsíveis, onde o agente pode confiar em ajustes rápidos que precisam otimizar entregas futuras rapidamente. Então, 500 episódios, learning rate de 1, discount factor de 0,95 e uma taxa de decaimento de 0,0002. Aqui a gente tem um tempo médio de execução, onde o teste 2, que tem o objetivo de ter uma análise mais prolongada, vai demorar mais para estar executando. O teste original ele tem uma análise média e o teste 3 ele tem um tempo médio bem menor em relação aos outros, né? Então, aqui a gente pode visualizar um pouco do teste 1, que é o teste original, em relação às nossas recompensas, onde a gente tem um foco distribuído. Então, aqui, né, sempre no início, a gente vai ter mais iterações, né, mais recompensas com maior taxa aqui, e aqui ele vai diminuindo conforme o tempo vai passando, conforme os episódios vão passando, que ele vai conseguindo se ajustar, né? Ele vai conseguindo entender qual que é o fluxo que ele deve seguir, e aqui ele começa a errar bem menos, né? Já no recompensa 2, a análise de recompensa basicamente se mantém, né? Então a gente tem recompensas bem variadas aqui e só perto aqui do 500 episódios que a gente tem uma diminuição, né? O gráfico ele começa a diminuir aqui, então possivelmente se a gente tivesse mais episódios, analisar com mais episódios, ele ia conseguir diminuir até chegar numa recompensa exata. E aqui a gente tem recompensas com teste um pouco mais rápido e a gente consegue ver que mais ou menos aqui no 1500, que é mais ou menos essa faixa aqui, ele já tem uma forte diminuição das recompensas. Então, ele já consegue se alinhar bem corretamente. Aqui as ações e a frequência que a gente tem. Então, elas vão de 1 ao 5. Depois eu vou anexar uma legenda comentando o que é cada ação. Mas é basicamente o caminho que o táxi ele está levando dentro do nosso sistema. Então, direita, esquerda, em cima, embaixo. Então, é mais ou menos essas ações que a gente tem. Elas são bem parecidas, né? Tem praticamente nenhuma mudança. Aqui em questão dos passos, quantos passos que ele leva até chegar na nossa análise. Então, a gente tem bem concentrado aqui no início, com diminuição a longo prazo desses passos. Aqui os passos eles são muito mais distribuídos, né? Porque o teste 2 ele tem o foco a longo prazo da nossa análise. E o passo 3 ele tem muitos passos bem no início, concentrados no início e mais ou menos naquele 1500, mais ou menos entre 1 e 2, entre 100 e 200 episódios. A gente tem uma diminuição considerável dos passos, né? Assim como a gente tem em relação às nossas recompensas. Então, conforme diminuiu os passos, ele conseguiu alinhar as recompensas. Deixa eu avançar aqui. Um pouco da distribuição.
das recompensas pela frequência. Então, o teste 3 ele vai ter bastante frequência aqui nessa parte. E o teste 2 e o teste 1, eles estão um pouco mais distribuídos, com o teste 1 tendo um pouco mais de frequência aqui nas recompensas perto de zero. Já o teste 2, que é aquele que a gente tem uma análise mais prolongada, ele se mantém maior do que todos os outros testes. Aqui um pouco de recompensas acumuladas por episódios. Então, aqui a gente tem a nossa análise de 0 a 500 iterações. E o teste 2, ele vai o que tem menos recompensas acumuladas. E com o teste 3, que é a análise mais rápida, com um pouco mais. É mais perto de zero, no caso. Então, é basicamente essa nossa apresentação. Seguindo aqui, só como extra, basicamente, aqui, só vou rodar o Frozen Lake aqui, só mostrando o repositório baixado, clonado no caso, aqui, ó, rodar o Frozen Lake, só explicando aqui os parâmetros, o Learning Rate, que é a taxa de aprendizado, que ele controla a rapidez com que o agente vai atualizar os valores de Q com base nas recompensas recebidas, o Discount Factor G, que é a taxa de desconto, que ele define a importância das recompensas futuras em relação às recompensas imediatas do aprendizado do agente. Aí o Epsilon, que é a taxa de exploração, que ele determina a probabilidade do agente escolher ações aleatórias, exploração, em vez de seguir a política aprendida, né? A política aprendida. Aí a taxa de decaimento aqui, né? Faltou essa. Taxa de decaimento, que ela controla a velocidade com que a taxa de exploração diminui ao longo do tempo, fazendo com que o agente explore menos e se concentre mais na exploração das melhores ações à medida que o treinamento avança. Então, com os parâmetros como estão aqui, 0.9, 0.9, 1, o aprendizado ele é para ser mais rápido e o agente vai considerar recompensas futuras com mais ênfase, que vai acabar resultando em um agente mais eficiente em longo prazo, que aprende mais rápido e toma decisões mais estratégicas. Então, rodando o programa aqui agora, com esse parâmetro, é possível ver que ele acaba explorando bastante o mapa, né? Vai descendo, que ele está aprendendo, vai caindo, né, nos lagos, mas ele acaba fazendo bastante exploração do mapa em si. Se eu diminuir os parâmetros, ele vai acabar errando mais, né? E também vai ficar mais próximo ali do início em si. Seguindo aqui agora, vou fazer umas alterações aqui. Colocar um 0.1, um 0.3 e um 0.5 aqui, que aqui o aprendizado ele vai ser mais lento, né? Diminuir bastante os parâmetros de aprendizado aí, principalmente. Então ele vai ficar focado nas recompensas imediatas. Então ele vai ter dificuldades para acabar planejando a longo prazo, né? O que ele vai fazer. Então assim aqui, dá para ver que ele é mais burrinho, entre aspas, né? Ele, em geral, ele acaba ficando mais por aqui, mas dessa maneira aqui, né, foi baixado bastante a taxa de aprendizado dele. Então, obviamente, vai ser muito mais lento. Foi diminuído de 0.9 para 0.8. Então, ele fica até parado ali. Enfim, a diferença acaba sendo grande, principalmente ao longo prazo, né? Acaba tendo uma diferença maior.